Aleluia. Deus é bom demais, gente. Vamos meditar na palavra de Deus? Está na carta 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. O Enzo, bota para mim na NVI, por favor. A NVI, ela define esse texto bem legal. E o versículo diz: estejam alertas e vigiem. Olha só. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Percebeu? Estejam alertas e vigiem. Viu? O que é isso? Tem que estar de olho. Tem que tomar muito cuidado. Porque a nossa luta não é contra a carne. A gente não tem que sair brigando com ninguém por causa de política, por causa disso, não. A gente sabe que a luta que o Brasil está sofrendo agora é uma luta espiritual. Então nós temos que estar atento a isso, vigiar, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Reparando as brechas. Isso é vigiar. Esse é o cuidado que o crente tem que ter. Por quê? Porque se nós não repararmos, se a parede tem ali uma rachadura, ela precisa ser reparada. Tem que passar por uma manutenção, por um conserto, para que não fique uma brecha. Então esse é o cuidado que nós temos que ter. Quando a Bíblia diz, buscando a quem possa tragar, gente, isso no âmbito espiritual é imenso. Quantas pessoas passaram aqui nesse ministério durante 29 anos e muita gente pelo caminho arrebentadas espiritualmente. Passaram aqui, tiveram a oportunidade de crescer, de ser bênção, legal. E às vezes não vigiaram. Não vigiaram. Não se mantiveram alertas. Pensou que a nossa luta é contra o irmão, é contra isso. Não, a nossa luta é contra esse inimigo. É ele que atormenta. O irmão não, o irmão te deve uma grana, aí fica de mal, já fica de mal para não pagar mesmo, Mas aí passa um tempo, aí depois acerta de novo, aquela coisa toda. Mas contra esse que se chama diabo é difícil. Ele não perdoa. E é esse então o cuidado. A Bíblia diz que ele fica buscando a quem possa tragar, destruir. Eu falei de uma parede, Mas a gente vê uma brecha, querendo dizer que é um buraco. Na vida espiritual, isso é uma pessoa vulnerável, espiritualmente falando. Olha que
aquele que ora todo dia, que se preocupa de estar na presença do Senhor, já é bombardeado à beça. Imagine aquele que é relaxado, crente relaxado. Crente relaxado é aquele que não lê a Bíblia, de vez em quando vai ao culto, não ora. A oração é só: Senhor, protege minha família e meus filhos, amém. Isso aí nem precisa pedir, nem precisa orar, porque Deus tem misericórdia deles. Mas eu quero ver orar por aquela pessoa que está te devendo R$1.000 e sumiu. Aí tem gente que vai orar: Senhor, mata, coloca num leito, tem que me pagar. Não é assim não. A gente tem que orar com misericórdia, com amor. Fala: Senhor, convence aquele ingrato para me pagar, nem que seja parcelado. Aí já joga a cobrança para Deus. Deus tem que cobrar, gente. Hein? Está vendo que a Bíblia, ela até isso orienta. Evita de pegar dinheiro emprestado, evita a agiotagem. Olha, tudo ela orienta. Olha só que bacana, que livro completo. E às vezes a gente não obedece. Então não estamos vigiando, não estamos alerta. Então essa brecha, esse buraco, essa fenda, que lamentavelmente muitos crentes carregam, lamentavelmente. Então nós temos que ter esse cuidado. Nós estamos encarando aí o final dos tempos. Eu, sinceramente, eu não espero grandes coisas daqui para frente. Porque esse cara, esse inimigo, está mesmo rondando a gente para destruir. E a gente hoje, votou e tal, mas não votamos para 4 anos. O efeito da eleição de hoje vai vir daqui a 10, 20 anos, 30 anos. Quem vai pegar são nossos netos. Eles é que vão pegar. Então, por isso que a gente procurou alertar o povo, a igreja principalmente. Nosso país, 32 milhões de votantes deixaram de votar no primeiro turno. Você percebe que o povo não vigia? O povo em geral não vigia. O que vai ser de nós? Olha, eu estou tranquilo, porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Amém? Então estou tranquilo, pode vir o que vier. Pode vir o diabo em fila, não tem problema. O pessoal morre pelo nome de Cristo, pô. Por que eu vou tirar onda? Vou ser melhor do que os outros? Quantos morreram por causa de Jesus? Estão morrendo hoje em países aí que não aceitam o cristão. Agora a gente tem que estar preparado. A gente está levando a vida, deixa a vida me levar, vida leva eu. Vai nessa. O cara canta isso aí. Gente, nós temos que estar próximo de Deus, agarrado com Ele, preocupado com o futuro da nação, a nossa família, essa coisa toda aí. Mas a gente tem tantas brechas, tantas fraquezas, nós somos vulneráveis. A Bíblia narra a história. Essa história é exemplar, gente. Tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje. Ela narra a história de um rei
que veio com seu exército atacar Jerusalém. Olha só, um rei com um grande exército foi atacar Jerusalém. Isso está lá, nós não vamos ler não. Eu vou contar para você porque eu já li, conheço, né? Fica mais fácil. Está lá em Jeremias capítulo 39. Aí o que acontece? Durante 1 ano e meio, preste atenção, ó, você que tem uma luta, né, que tem algo que você está resistindo, está vencendo até hoje. Jerusalém resistiu durante 1 ano e meio o cerco desse exército, sem nenhum sucesso. Você pode imaginar? As muralhas de Jerusalém resistindo àquele grande exército. Bacana. Até que encontraram uma brecha. Está vendo? Encontraram uma brecha naquela muralha. A partir dessa brecha, eles invadiram a cidade e tomaram conta de tudo. Pô, é incrível isso, gente. Quando Zedequias, que era o tal rei de Jerusalém, quando ele viu o que aconteceu, então olha só, quem era o culpado? Era o rei. Se tem uma brecha nas muralhas de Jerusalém, o que o rei está fazendo, gente? Cadê a equipe do rei para estar corrigindo essas brechas? Para não haver esse tipo de coisa. Que a época era guerra mesmo, não tinha moleza não. Aí o que acontece? Quando o rei percebeu que o barco estava afundando, primeira providência dele, fugiu. Tentou, né? Fugiu. Tentou fugir com os soldados, aquela coisa toda, porque rei é rei, né? Aí o exército da Babilônia foi atrás dele. Alcançou, o prenderam e o levaram ao rei Nabucodonosor. Que bacana, né? Que já tinha capturado os seus filhos. Se você perceber as histórias da Bíblia, sempre que os pais erram, os filhos pagam o pato. Então preste atenção, cuidado para você não dar mole. Eu fico intrigado com pessoas da nossa igreja, vamos falar mesmo. Pô, pessoas que têm uma história espírita, sei lá o que, mas não sei o que, e não quebra a maldição, gente. Pô, vai arrastar isso até quando? Você tem que quebrar a maldição, como eu quebrei da minha família e puxei a Carla para quebrar da família dela. Para os meus filhos serem crentes, meus netos serem crentes e serem abençoados até a 3ª, 4ª geração e não ser ao contrário. Mas a gente está vivendo uma vida de crente assim meio, cheio de frescura. Não, gente. Tem que ser crente mesmo, até embaixo d'água. O seu filho, a sua filha tem que ser crente, não interessa quantos anos tem.
Tem esse negocinho de não, ela não quis vir. Quis vir o quê? Aqui ficar em casa com o papai. Quem fica com o papai, vai o papai só para o inferno. Pô. Eu criei os meus 4 filhos assim. Nada de moleza, não. Depois de velho, faz o que quiser. Por quê? Tinha que quebrar umas maldições, gente. Estou até babando. Pastor moderno não usa lenço, né? Caramba. Sabe o que é? O pessoal não entende isso. Não conhece esse negócio. Que nós precisamos quebrar, né? Esse histórico de maldição, essa coisa toda. Está vindo aí. Deus é bom demais. Aleluia. Opa, que isso? Não. Obrigado, Tati. Aí dá até para suar o nariz. Amém. Gente, precisamos levar isso a sério. Sabe por quê? Você vai embora. Seus filhos vão ficar aí, seus netos vão ficar aí. E o que você está plantando, eles vão colher. Amém? Espiritualmente falando. Ontem eu dei uma carona, né? A 2 desamparados, a Adriana e a Alessandra. Vieram comigo ontem. Aí na volta, gente, só Jesus na causa. A Alessandra foi até quase seropédica cantando, falando sozinha. Aí eu falei, Senhor, Tu és muito bom, porque a Adriana está pagando o que ela fez com a gente. Porque a gente saía para a igreja, para viajar, a Adriana ia falando a ida e volta, sozinha. Nada mudou então. Nada mudou. Gente, e eu falei assim, Alessandra, respira, minha filha. Aí canta um hino, canta outro, e vai. Mas, gente, a minha neta vai ser crente. Pô, esse é o caminho. Já imaginou ela lá com um funk, um pagode lá atrás? Aí que eu ia mandá-la descer. Pô. Eu vejo isso, não adianta amanhã querer cobrar da sua filhinha, do seu filhinho, o que você não fez, não viveu. Não vai dar. Você lembra aqui que eu falo, né, que já contei, que na época eu estava muito cheio de grau, fumando, e chamei o Júnior e falei, nunca faça isso. Como? Eu estava bêbado e fumando, no meu apartamento. Aí falei para ele, vem cá, olha, está vendo o papai como está? Nunca faça isso. Cresceu, primeira coisa, começou a fumar e a beber. Eu podia fazer o quê? Foi o exemplo que ele viu. Porque ele era foi o primeiro, primogênito. Então ele me pegou uma fase, de não crente. O Adriano pegou também um princípio. As meninas não. Que aí eu já tinha me convertido. Tive até que fazer 2 meninas para equilibrar. Porque tinha 2 que era da época do mundão e 2 do crentão. Aí ficou legal. Mas como que ele poderia? Eu nem poderia cobrar dele. Que ele ia falar, não, mas você... Então eu nem cobro para não passar vergonha. Então nós vemos aqui que o rei não vigiou. Ele não acreditou. O pessoal estava lá 1 ano e meio cercando Jerusalém. Pô, ele não podia ter mandado o Júnior lá? Júnior, vai lá, vê se tem algum buraco, alguma brecha na parede. O Júnior ia lá trabalhar, ia lá ajudar a tapar o buraco, pô. Ele não vigiou. Fugiu, tentou. Os filhos dele já tinham sido presos. Que tristeza, né? E foram degolados na frente dele.
Você vê que o negócio é sério? Você vê que a luta espiritual é mais séria do que a gente pensa? Muito séria. Acabou a família, gente. Lamentavelmente. Agora, nós não precisamos ver a cidade desmoronada, soldados mortos, filhos degolados, para a gente acordar, porque a palavra tem sido pregada em todos os veículos aí que nós conhecemos, é rádio, televisão, é internet, tudo. Quem tem ouvido, ouça, acabou. Agora a gente precisa se consertar, a gente precisa largar esses prazeres do mundo e conhecer os prazeres de Deus, amém? Que são prazeres que não passarão nunca, são perpétuos. Então olha só, você precisa se manter na brecha. Tem uma brecha na sua vida? Pensa aí. Se mantém nela, fica ali, ó. Ninguém passa. Cobre a brecha. Por quê? Estar na brecha significa estar na presença de Deus. Então, quando você, que era o caso do rei, se ele estivesse na presença de Deus, depois você lê lá, né? Jeremias 39, que você vai ver. O cara fez uma aliança com o Egito, com não sei o quê. E Jeremias avisou a ele, rapaz, cuidado. O profeta avisa, o profeta prega, mas não adianta. E ele, na calada, fez um acordo lá com quem não devia fazer. Essa foi a brecha, gente. Então, hoje nós ficamos imaginando assim, vamos ficar procurando lá em casa uma parede com um buraco. Não, na vida espiritual não tem isso. Mas quais são os acordos que nós estamos fazendo aí fora? Que atitudes nós temos tomado aí fora? Será que não são brechas que acabam nos enfraquecendo? Então, quando você se mantém na presença de Deus, estar no centro da vontade de Deus, então quem está na brecha, dedica a sua vida ao Senhor. Você já imaginou? Pensa aí comigo, ó. Se você se dedicasse ao Senhor como você se dedica ao seu trabalho, pensa aí como você seria. Já tinha sido arrebatado há muito tempo, nem ia ficar aqui nessa terra. Se você se dedicasse a Deus como se dedica a sua casa. Casa é o lugar melhor que nós temos. Quem pode dizer amém? Amém. Melhor lugar que tem, gente, é a nossa casa. Pode ser uma casa simples, pode ser uma casa luxuosa, pode ser uma casa de aluguel, pode ser uma própria, mas o melhor lugar é a nossa casa. A gente sai e a maior vontade é voltar para casa. Quem não tem vontade de voltar para casa é porque não vive bem. Não quero nem voltar para casa. Lembra daqueles caras que eu contava, né? Lá na Light, que o cara saía, a gente ia embora às 5 horas, ele saía às 7 horas da noite. Vai gostar de trabalhar. Chegava, nosso expediente, né? Era de 8h30 às 5. Ele chegava às 7 horas da manhã. Chegava lá, o cara já tinha feito barba, tomado banho, toalha lá no armário, aquela coisa toda.
Eu conheci ele, ele já tinha 40 anos de Light. Eu falei assim, vem cá, como é que está lá na tua casa? Bem curioso, né? Gente, nós temos que ter prazer de voltar para casa. Mesmo que tenha uma mulher chata, não tem problema, né? Agora eu posso até falar um marido chato também, né? Porque hoje a mulher e o homem trabalham. O homem tem o mesmo problema. Ah, meu Deus, eu vou para casa. Aquele marido, aquele homem, ele... Eu tinha uma pessoa conhecida lá, que ela ligava e falava assim, vem cá, a janta está pronta? A mulher ligava para o marido, para saber se a janta estava pronta. Aí eu ficava assim, falei, caramba. O cara devia estar trabalhando, o cara está fazendo janta. Mas tem gosto para tudo, né? Deixa quieto. Então, gente, se coloca na brecha. Se coloca na posição. Se coloca na presença de Deus. Ezequiel 22:30 diz assim, ó: e buscai dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, lembra disso? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, lembra, né? Que bacana, eu adorava estudar isso, gente. Por quê? Porque isso daí é a desculpa que a gente dá. Porém, são as preposições, né? Aí, ó, porém, a ninguém achei. Meu Deus do céu. Isso o profeta Ezequiel falando para nós hoje. Que Deus mandou procurar um homem que estivesse tapando o muro, as brechas. Gente, nós temos que tapar as brechas. Nós não podemos ser vulneráveis espiritualmente. Uma grande brecha, ainda bem que tu está sentado, eu vou falar. Uma grande brecha que grande parte dos cristãos vivem hoje. Sabe qual é? A falta de perdão. Isso vai levar muita gente para o inferno. Vai levar sim. Por quê? Porque é uma brecha que nós temos. E o diabo ele cobra. Oi, irmãzinha, tudo bem? O diabo, né? E aí? E aquela irmãzinha lá, já perdoou? Aquela vizinha lá, o vizinho, ah, não quero nem ver. Eu sei. Isso é uma brecha, gente. A gente tem problemas, não tem jeito. Na igreja, você vai encontrar pessoas difíceis. Pessoas que têm problema, têm dificuldade. Tem gente de tudo que é jeito. Mas na minha concepção, igreja é lugar para a gente tratar. Amém? É para o Espírito Santo tratar. Não somos nós, não. A gente só tem que amar. Amar as pessoas, abraçar, cuidar, olhar com carinho. Tudo bem. Meu santo não foi quando fulano. Meu santo. Isso a gente sempre usou, né? Não tem problema não. Vai com o santo e tudo. Eu não fui com a cara, meu santo não cruzou com fulano de tal. Pô, caramba. Que isso? Opa, Brasil. Então, gente, nós temos que ter, né, esse cuidado para tapar a brecha, para a gente, né, não se perder. Então vamos perdoar.
A falta de perdão é uma enorme brecha no seu muro, na sua vida. Olha quantas pessoas eu já tive nessa igreja, que passaram aqui nesse ministério, que eu cuidei, com toda a minha falha, né? Pessoas que eram doentes, e eram doentes porque não perdoava. Eu vi isso, literalmente, pessoas que ficou a vida toda tomando remédio controlado, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para esquecer, remédio para lembrar, cruz credo. Era só perdoar, gente. Eu sempre lembro da Frani, eu vou falar o nome mesmo, né? Tadinha, a Frani já partiu para o Senhor já há muitos anos. A igreja estava começando ali há 28 anos atrás. O Frani tinha um problema sério de saúde, seríssimo. Gente, mas eu amei aquela mulher de tal maneira, entendeu? Todo culto eu orava por ela. E ela tinha uma altura, ela era grandona. Aí eu falei, poxa, Frani, conta para mim, né, o que mais atormenta a sua vida? Aí ela contou para mim. E ela falou, pastor, eu não consigo perdoar. É mesmo? O filho dela, caçula, estava indo para as drogas. Ó, tu vê que a maldição não é mole? Porque ela não perdoava. E aí eu comecei a orar, falei, não, nós vamos orar todo culto, para Deus liberar o perdão no seu coração, porque isso vai te travar a vida toda, e você vai ficar travado a vida toda também. E vou falar mesmo, o problema dela foi com o marido, abandonada, com os filhos. Passou um ano, sei lá, e a gente nessa. Chegou um dia, ela me chamou chorando muito, chorava todo culto. Entrava no gabinete, a gente chorava, ela chorava. E eu, puxa vida, né? Quase chorava também, mas pastor não pode chorar junto? Não sei porquê. Vai embora que eu vou chorar. Tem que ser assim? Legal. Me chamou e falou, pastor, eu consegui. Conseguiu? Consegui. Olha, meu coração está limpo. Estou leve. Falei, caramba. Gente, as coisas foram mudando. Não passou muito tempo. Deus levou a Frani. Precisava dessa cura, sabia? Eu sei que você vai ficar com medo, né? De perdoar e Deus levar você. Não, fica quieto. Gente, Frani foi embora. O caçula dela ficava ali na praça de Vasconcelos fumando um baseado. E aquilo matava ela. Foi embora, eles foram embora daqui, né? Passou um ano e pouco, o filho dela ligou para mim. Pastor, hein? Sabe quem está falando? Não. É o fulano, o filho da Frani. Ah, sei. Poxa, queria convidar o senhor, que eu vou ser ordenado diácono na igreja de Nova Vida de Engenho Novo. Falei, caramba, até me arrepiei, gente. Estou arrepiado até agora, ó. E aos dois lados.
como foi bom, gente, ela curar a família. A família dela mudou. Começaram a procurar Jesus. Você percebe que ela retinha a felicidade dos filhos, espiritualmente falando. E o que mais preocupava ela se tornou diácono. Hoje deve ser até pastor, não sei. Ela ficou, gente, né, graças a Deus que, né, eu me propus a cuidar dela, está ali todo culto, né? É enfadonho? É enfadonho, porque a luta é espiritual, é o diabo. Mas olha que resultado maravilhoso, gente. Que resultado maravilhoso. Porque quando ela, né, começou a desenvolver, crescer espiritualmente, ela falou assim: pastor, hoje eu posso ir embora. Deus pode me levar porque eu vou alegre. Porque eu sei que Deus vai fazer a obra na vida do meu filho como fez em mim. Então, olha só, fica na brecha, pelo menos para os seus filhos, para amanhã você não amargar. Não amargar. Nós temos que ser exemplo, não tem jeito. Seus filhos estão olhando, não para o pastor Ailton, não para o fulano, não, estão olhando para você. Se você falar palavrão, vai falar também. Se você rebola, vai rebolar também. Vou até rebolei aqui. Eu, hein? Hã? Ué. Filho é para isso. Então a falta de perdão é uma grande brecha. Por isso, há muitas pessoas sofrendo de doenças, enfermidades. Pessoas que não alcançam a vitória, que têm tudo para dar certo, mas não dá. Lembra, né? Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Hoje o que acontece? A pessoa vai lá e fala mal de mim para você. Fala de mim, né? Mete o pau no pastor. Tadinho, o pastor já tem tanto problema, ainda estão metendo pau nele. Aí fala mal de mim, aí você acredita. Pô, por que você não falou comigo? É isso que aconteceu aqui. Se o seu irmão pecar contra você, ó, diz para ir a sós, porque sabe como é que é o negócio, né? É um espalha-brasa tremendo. Mostre-lhe o erro. Quantos, né? Outra brecha que tem são pecados não confessados. Você tem que lembrar dos teus pecados e orar a Deus e confessar a Ele. Ué. Ah, Senhor, estou lembrando de um pecado aqui que eu cometi. Caramba, tem uns 50 anos. Tá bom, lembra? Confessa a Ele, pede perdão. Ih, lembrei de outro aqui, Senhor. Tem meia hora. Já tinha esquecido. É isso que Deus quer que você faça. Sabe por quê? A hora que o diabo se pronunciar para você, você envergonha ele. Envergonha ele. Porque ele vai falar, mas você fez isso, 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 isso. E aí você vai falar assim, sim, fiz tudo isso. Mas tudo isso está diante da cruz, que foram perdoados por Jesus. E acabou. Porque você confessou, se arrependeu. E há pecados ativos que precisam ser abandonados.
Já estou quase acabando. Então nós precisamos fechar as brechas, ser fiel a Deus, devolver o que é de Deus. Precisamos fechar as brechas da amargura. Pô, tem gente que é amarga, já percebeu? Graças a Deus que eu não sou doce, gente. Só não gosta de mim quem é diabético. Que ele não pode usar doce. Pessoas oriundas do Espiritismo. Até botei isso aqui. Ou seja, que foram instrumentos. Lá em outra coisa, em outro lugar. Como a Carla foi, teve lá, problema lá, a luta dela. Graças a Deus, eu sou livre. Que andou com ele, criou um vínculo de intimidade, essa coisa toda. Então, gente, esse é o conselho desta noite. Fecha as brechas, porque as brechas acabam matando você. Você não vai conseguir caminhar. Enquanto tiver fora da brecha, essa coisa toda, você não vai conseguir, você vai parar pelo meio do caminho, você vai desfalecer. Tem pessoas que não honram os pais, olha só, isso é uma brecha. Pessoas desigrejadas, hoje é moda, né? Não. Eu tive com uma pessoa que falou, poxa vida, não, eu estou fora da igreja, já não sei. Gente, pelo amor de Deus, como consegue ficar fora da igreja? É um lugar de comunhão, da gente estar junto. Você não imagina a força que tem esse grupo aqui, gente, espiritualmente falando. E a gente consegue, se desvencilhar disso. Nem tudo o que é bom aos nossos olhos é bom aos olhos de Deus. Nem tudo. Então pense nisso. Repare as brechas da sua vida, porque elas podem destruir você. Gente, o processo de igreja é esse. Não adianta você estar aqui 50 anos e não mudou nada. Você precisa mudar. Eu sou assim mesmo. Come até o S. Já fala até mesmo. Acho que já até vamos botar no Aurélio lá o mesmo. É assim mesmo. Não, você não é assim mesmo. Não foi assim que Deus fez você. Você desviou aí do caminho e tal, e ficou assim mesmo. Mas tem tempo. A igreja é para isso. Você está sendo moldado, você está sendo trabalhado, você está sendo treinado, você está aprendendo, está estudando a Bíblia, está lendo a Bíblia, está próximo de Deus. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais você repara a brecha. Amém? Fique com Deus. Maravilhoso Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Sabemos, Deus, que temos que vencer o nosso inimigo. Sabemos, Deus, que temos que vigiar, estar esperto e nos manter na brecha. Ajuda o teu povo, Pai. Fala melhor ao coração de cada um aqui que o Senhor conhece pessoalmente, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Vamos nos colocar de pé.